Sabe, lá nos corredores de Hogwarts, algo muito antigo e sinistro está prestes a acordar. Hoje a gente vai mergulhar num mistério que começa com uma mensagem bem assustadora e uma vítima petrificada. É um evento que vai colocar o Harry Potter bem no centro de uma acusação super perigosa. Vamos desvendar essa história. E é com essas palavras que o pesadelo começa. Elas aparecem do nada, brilhando na parede de um corredor. Essa frase ameaçadora não só traz de volta uma lenda sombria, mas dá início a um medo real, sabe? Um medo que começa a se espalhar por toda a escola, como uma sombra. Então, o cenário de tudo isso? Uma noite de Halloween. Longe da festa e de toda a barulheira lá no salão principal, o silêncio de um corredor no andar de cima é quebrado. E a descoberta que fazem por lá transforma a comemoração em um presságio de que algo muito ruim está por vir. Chegando lá, o Harry, o Rony e a Hermione encontram uma cena que, olha, é de arrepiar. A Madame Norra, a gata do zelador, está pendurada pelo rabo num suporte de tocha. Os olhos dela estão abertos, vidrados, e ela está dura como uma estátua. E para piorar, o chão está todo alagado e bem acima dela aquela mensagem terrível brilhando na parede. E aí, no meio disso tudo, quem aparece? O Filch. A reação dele é puro desespero que vira ódio na hora. Ao ver a gata dele daquele jeito, o horror no rosto dele se transforma numa fúria cega. Ele olha em volta, vê o Harry e, sem pensar duas vezes, aponta o dedo para ele. Na cabeça do Filch não tem outra explicação. O culpado é o Harry. Essa confusão toda, claro, chama a atenção dos professores e a coisa toda só piora. É só com a chegada do Dumbledore que um pouco de ordem se estabelece. Com aquela calma de sempre, ele assume o controle e leva o Harry, os amigos e os outros professores para a sala mais próxima, que vira, ali na hora, uma sala de interrogatório improvisada. Lá dentro do escritório do Lockhart, o clima tá pesado. Imagina só, dezenas de retratos do próprio Lockhart sorrindo para todo lado enquanto a tensão só aumenta. O Dumbledore tá focado, tentando entender o que aconteceu. O Lockhart, claro, querendo aparecer. O Snape tá adorando ver o Harry naquela situação. E o Filch, coitado, tá num canto consumido pela tristeza. E aí vem um momento crucial. Depois de examinar a gata com muito cuidado, o Dumbledore dá o veredito. Ele anuncia que ela não está morta. Ela foi petrificada, vítima de uma magia das trevas muito poderosa que a deixou rígida como pedra. E essa diferença entre morte e petrificada é a chave de tudo. No meio da raiva contra o Harry, o Filch acaba soltando uma coisa, um segredo bem doloroso. Ele acusa o Harry de saber que ele é um aborto. E essa palavra revela a maior insegurança do Filch. Ele nasceu numa família de bruxos, mas não tem magia nenhuma. Isso explica muito do ressentimento que ele sente pelos alunos. O Snape, claro, não ia perder essa chance de colocar o Harry contra a parede. O Harry até tem um álibi, ele estava na festa de aniversário de morte do Nick quase sem cabeça. Mas a desculpa para ele estar naquele corredor específico soa muito fraca. E ele não pode contar o motivo real, né? Aquela voz misteriosa que só ele ouviu. O Snape percebe isso e explora cada falha na história com um prazer que dá até para ver no rosto. Mas aí, para a sorte do Harry, o Dumbledore intervém. Ele reforça que todos são inocentes até que se prove o contrário e acalma o Filch, prometendo uma cura. Existe uma poção restauradora de mandrágoras que pode trazer a Madame Norra de volta ao normal. A promessa de uma solução, no entanto, não diminui nem um pouco a raiva do Snape e do Filch. Bom, depois desse ataque, a escola inteira entra numa espécie de paranoia. Os corredores ficam cheios de sussurros, de olhares desconfiados. A Hermione, inquieta e precisando de respostas, faz o que sempre faz. Mergulha nos livros de história, determinada a descobrir a verdade por trás daquela mensagem na parede. E é aí que acontece uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Na aula mais chata de Hogwarts, a aula do professor fantasma Beans, a Hermione levanta a mão e faz uma pergunta. A questão dela sobre a Câmara Secreta deixa a turma toda de boca aberta, acordando todo mundo do sono de sempre e surpreendendo o professor que provavelmente não era interrompido há uns 100 anos. Meio a contragosto, o professor fantasma começa a contar a lenda. Ele fala sobre como os 4 fundadores de Hogwarts entraram em conflito por causa da obsessão de um deles, Salazar Slytherin, pela pureza do sangue mágico. E conta que antes de abandonar a escola, Slytherin teria construído uma câmara secreta para um dia limpar a escola de todos que ele não considerava dignos. Só que, depois de contar essa história toda de arrepiar, o professor Bean simplesmente descarta tudo. Ele diz que é bobagem, um conto de fadas, que a câmara não existe de verdade, diz que a escola já foi vasculhada várias vezes e nada foi encontrado, mas as palavras dele não são suficientes para acalmar a ansiedade que já tomou conta dos alunos. O trio, claro, não ficou nem um pouco satisfeito com essa história de é só uma lenda.
eles decidem que precisam de provas concretas. Então, eles voltam ao local do ataque, decididos em encontrar alguma pista que os adultos talvez tenham deixado passar. E de volta lá, no corredor agora silencioso, eles começam a notar umas coisas bem estranhas. Pequenas marcas de queimadura no chão, a lembrança daquela poça d'água e o mais bizarro de tudo, uma fileira de aranhas marchando uma atrás da outra, fugindo do castelo por uma janela, como se estivessem escapando de algo terrível lá dentro. Seguindo a origem da água, eles chegam a um banheiro que está sempre interditado. Um lugar conhecido por ser a Casa da Murta que Geme. É um lugar meio sombrio, melancólico, mas que talvez esconda uma testemunha se eles conseguirem fazer ela falar. Só que conversar com a Murta, bom, digamos que não foi muito produtivo. A fantasma estava tão focada no próprio drama, reclamando do poltergeist pirraça, que não percebeu absolutamente nada na noite do ataque. A tentativa de interrogatório termina com um soluço dramático e um mergulho barulhento dela de volta para dentro do vaso sanitário. Frustrados, sem nenhuma pista nova, eles voltam para a sala comunal. E a conversa volta para a pergunta principal. Se a lenda da Câmara for real, quem é o tal herdeiro de Slytherin? Para Harry e pro Rony, a resposta parece óbvia. Malfoy vive se gabando da sua linhagem de sangue puro, despreza os nascidos trouxas e a família dele tem uma fama bem ruim no mundo da magia. Ele se encaixa perfeitamente no perfil, né? Mas como é que eles iam provar isso? E aí que a Hermione tem a ideia. Uma ideia genial, ousada e, olha, muito, mas muito arriscada. Ela sugere usar a poção Polissuco, uma das poções de transformação mais complicadas que existem. O plano que eles montam é uma loucura, mas é genial. Envolve quebrar umas 50 regras da escola, começando por pegar um livro da seção restrita da biblioteca. O objetivo final? Se transformar nos amigos do Malfoy, entrar no território da Sonserina e fazer ele confessar tudo. O plano tá aí, mas o caminho pela frente é cheio de perigos. Eles estão dispostos a arriscar a expulsão ou até coisa pior para descobrir a verdade. E fica a pergunta no ar. O conhecimento que eles tanto buscam, vale o preço que eles talvez tenham que pagar?